Olá, meus amigos, seguidores do canal. Estão estudando aí para o Enem vestibulares e concursos municipais e estaduais. Vamos abordar aqui um pouco de português, linguagens e códigos. O assunto escolhido para hoje, semântica, certo? Um assunto pouco trabalhado em vídeo, mas hoje a gente vai trazer algumas coisas sobre eles. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo conceito de semântica. O que é que a semântica estuda? Né? O que nós trabalhamos na semântica? Vamos lá. A semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da comunicação verbal, os significados que lhes são atribuídos. Ao considerarmos o significado de determinada palavra, levamos em conta sua história, sua estrutura e, por fim, o contexto em que se apresenta. Gente, a semântica, ela estuda basicamente o sentido, certo? O sentido da palavra dentro de um contexto. Eu até destaquei aqui sentido, significado, que são atribuídos, e também do contexto. O contexto é muito importante para a gente identificar o sentido de uma palavra, certo? Vamos lá, semântica. Vamos dar aqui um exemplo aqui. A corda era muito fina, por isso arrebentou. A corda aqui, ela está tá o seu sentido literal, né? Aquela corda que a gente estica, que a gente puxa, serve para amarrar as coisas. Cheio de dívidas, ele está com a corda no pescoço, está endividado, né? Ele está, como eu posso dizer, ele está aperreado, né? Ele está com a corda no pescoço, ele está preocupado. O garoto está com a corda toda. O garoto está o quê? Tá na onda, tá na moda, o garoto tá empolgado, certo? Tá vendo que a palavra corda aqui, ela, dependendo do contexto aqui, ela vai ter três significados diferentes. Isso é que nós estudamos na semântica. Certo? Vamos lá. Para nós entendermos a semântica, é muito importante que nós aprendermos dois conceitos que são bem relevantes para esse estudo: o sentido de conotação e o sentido de denotação. Vamos lá. Conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original. É criado pelo contexto. A conotação é o sentido figurado da palavra. Quando a gente usa uma palavra em sentido figurado, nós temos aqui a conotação muito presente em textos literários e o uso de figuras de linguagem. Dá um exemplo aqui: você tem um coração de pedra. Quer dizer que você tem um coração duro, um coração fechado, amargurado. Entendeu? Você tem um coração de pedra. Não é a pedra literal. E denotação é o uso da palavra com seu sentido original. Aqui, ó. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Pedra é uma espécie de rocha. Isso aqui é o sentido literal da palavra. Vamos lá. Para você memorizar, ó, conotação, o Czinho aí de criativo, de criatividade, né? De você saber utilizar a linguagem de uma forma figurada. E a denotação, que é o sentido literal da palavra, o Dzinho aí de dicionário, que é o significado real da palavra, certo? O seu sentido original. Passando disso, vamos aqui mais à frente. Nós temos também a ampliação de sentido. É quando uma palavra ela começou com um determinado sentido e ela começou a adquirir novos sentidos com o passar do tempo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra pastor, que na origem significava apenas guardador de rebanho, teve seu significado ampliado para guardião ou mentor espiritual. Essa palavra ampliou seu sentido. Hoje em dia, quando você fala em pastor, o que é que vem logo à sua mente? Aquele mentor espiritual, certo? Aquele
que comanda uma determinada religião, uma determinada igreja, certo? Já tem uma ampliação de sentido. Basicamente, a gente conhece o primeiro sentido que vem é esse. Agora vamos aqui os tipos que nós encontramos em frases, em textos, do uso da semântica. Nós temos o sinônimo, né, que é a sinonímia, que é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. São aquelas palavras que têm um sentido semelhante. Por exemplo, cômico e engraçado, débil, que é fraco, frágil, distante, afastado, remoto, entendeu? Muito simples isso aqui. Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes ou iguais. Nós temos o antônimo, que é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes contrários, né? Os antônimos. Por exemplo, economizar, gastar, bom e o mal, quente e frio. São palavras com sentidos opostos, sentidos contrários. Identificamos muito a questão do antônimo na tíntese, né? A figura de linguagem, a tíntese. Nós temos os homônimos, né? A homonímia, que é a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica, ou seja, são homônimos. Homônimos, né, são palavras que elas têm algumas particularidades que você pode confundir, certo? Seu sentido. Os homônimos nós podemos ter de duas formas: homógrafas e homônimas. Vou passar aqui para cada uma delas aqui para a gente entender a diferença. As homógrafas são palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Pela grafia, homógrafas, grafas, né, de grafia e homos de iguais. São palavras que elas são escritas iguais, mas com a pronúncia diferente. Exemplo: o gosto, substantivo, e o gosto, né, que é a primeira pessoa do singular do verbo gostar. Nós temos também a colher, que é o utensílio doméstico, o verbo colher, entendeu? São palavras que são escritas são escritas iguais, mas nós temos uma pronúncia diferente. Nós também temos as homófonas, palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Olha, cela e cela. Nós temos cela com C, que é um pequeno cômodo, né, uma cela de prisão. Nós temos cela com S, que é o verbo selar, ou arreio de cavalo. Nós temos sessão, ato de ceder, e a sessão com 2 S, que é intervalo de tempo. Além de cerrar, do sentido de fechar, e cerrar sendo o verbo, né? Vamos lá. Como eu posso identificar essas palavras do sentido? Através do contexto. Quem não lembra daquele programa Soletrando, né, do Caldeirão do Luciano Huck, em que ele, por exemplo, se ele fosse falar a palavra cerrado, o candidato, porque tem cerrado com S, cerrado com C, como ele saberia qual é a palavra? Ele pedia ela numa aplicação de uma frase. Isso é o contexto, certo? O contexto é que vai determinar. Por último, nós temos aqui os parônimos, certo? Paromínia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, isto é, os parônimos. Parônimos são palavras que são parecidas, elas não são iguais, elas são parecidas tanto na pronúncia quanto na escrita. Por exemplo, absolver, que é inocentar, e absorver, que é consumir. Comprimento, que tem a ver com extensão, com tamanho, e o cumprimento, que é saudação. Entendeu? Gente, espero que tenham gostado. Peço por gentileza que quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixei um QR Code aqui, caso alguém sinta vontade de
contribuir com o canal, eu agradeço muito, para a gente poder comprar equipamentos e melhorar o atendimento para vocês. Muito obrigado e até a próxima.